Vai lá. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos iniciando o segundo podcast dos Berianos. Muito obrigado, porque estamos aqui mais uma vez com vocês. Estou aqui com o presbítero Arthur, me chamo Roger. Se apresenta aí. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Arthur, presbítero Arthur, lá da Igreja da Fé. Estamos aqui para gravarmos o nosso segundo episódio de Os Berianos Podcast. É motivo de muita alegria. Meu coração hoje está muito feliz, muito alegre, porque esse projeto está caminhando. Há um ano atrás era apenas um espasmo, né, da nossa mente. Há um ano atrás, se nós fôssemos projetar, nós não imaginaríamos que hoje estaria tudo ocorrendo, tudo certo, tudo perfeito. Mas assim são os planos de Deus, né? Há um ano atrás o Roger me procurou através das nossas conversas, através da nossa amizade. Ele teve a ideia de criar um podcast, porque ele me ajudava no meu outro canal, ele editava meus vídeos. Nós tínhamos uma luta para conseguir gravar, para conseguir fazer algum conteúdo. Porém, ele queria algo maior. Nós queríamos algo maior, queríamos crescer mais, mas não tínhamos onde. Nós não tínhamos um espaço, não tínhamos equipamento, não tínhamos o financeiro, não tínhamos nada a favor. Mas surgiu a ideia. Passou-se um ano, a gente sempre falava, e aí, vamos fazer o podcast? Vamos. Eu me mudei, eu fui para uma casa maior, mas ainda assim nós não conseguimos o espaço, não tínhamos como comprar todos os equipamentos, e a ideia acabou se tornando apenas uma ideia. Mas sempre ele, vamos fazer, mas nunca dava certo. Até que um dia, um irmão da nossa igreja chegou até nós. Ele é um dos instrumentistas que toca no nosso culto. Ele chegou até nós e falou que a igreja dele estava com um projeto de fazer um estúdio. E esse estúdio iriam ser feitas gravações, era algo assim que no momento, quando nós recebemos a ideia, ainda ficamos duvidando se seria possível. Porém, com conversas, né, amadurecendo a ideia, eu e o Roger conseguimos chegar, fazer um planejamento, conseguimos planejar tudo aquilo que nós iríamos fazer e ter condições. Depois de um ano, aquele projeto finalmente iria começar. Tivemos aqui há 15 dias atrás o primeiro episódio com o pastor Juliano Fraga e foi uma bênção. Foi uma bênção. Eu fiquei muito contente com o que nós fizemos, pois nós estávamos ansiosos, estávamos com medo. Eu até tinha falado com ele que na noite eu não conseguia nem dormir direito, de tanta ansiedade que eu estava. Mas, para a glória de Deus, tudo ocorreu bem, tudo deu certo. E nós estamos aqui, né? Um projeto que Deus colocou nos nossos corações e que eu tenho certeza que esse projeto irá alcançar muitas vidas, muitas almas, pois esse é o intuito. Amém. E a gente, né, trouxe essa ideia, como ele falou, que a gente ficou um ano com essa ideia, um ano pensando sobre como é que a gente ia fazer, mas sabendo que a gente queria fazer mesmo, sabendo que um dia iria acontecer uma oportunidade e a gente teria esse projeto. E lançamos o primeiro podcast com o pastor Juliano Fraga. Já foi um podcast um pouco difícil pra gente também, né, porque a gente chamou alguém que admiramos muito e vocês apoiaram grandemente. Então, antes de qualquer coisa, antes de falar sobre o porquê desse projeto, acho que queria agradecer a vocês, porque vocês apoiaram a gente não só no YouTube, mas também no Instagram. Muitas pessoas que a gente conhece mandaram mensagem pra gente depois, falando sobre o projeto. E acho que agradecer a cada um, porque foi um projeto que a gente realmente queria muito fazer, mas a gente não tinha condições necessárias ainda. Então, muito obrigado à comunidade presbiteriana também, que liberou esse espaço pra gente aqui, para que a gente pudesse realizar esse sonho que a gente tem há muito tempo, para espalhar o evangelho, né? Então, muito obrigado a vocês que estão apoiando também, assistindo as lives. Continuem com a gente, continuem assistindo os shorts que a gente está postando, os vídeos também, né? As lives. E vai lá também no Instagram, que a gente também tem muitas coisas interessantes lá também, ok? Mas sobre o intuito desse podcast. Eu estava vendo muitos vídeos junto com ele sobre debates. A gente debatia muito também sobre algumas questões teológicas e tudo mais. E a gente gostava de assistir esses debates, porque era bem interessante, né? A gente vê essas ideias, ver pessoas que a gente gostava também comentando sobre,
Mas a gente notou uma coisa, depois que a gente estava assistindo já muitos podcasts, a gente notou uma falta de amor pelos irmãos. As pessoas, elas só queriam que tivesse as suas ideias, que o pessoal concordasse com as suas ideias. Elas não queriam espalhar o evangelho. Elas não queriam mostrar o evangelho verdadeiro para as outras pessoas que estavam assistindo às lives. Elas só queriam que o ego delas fosse concluído, fosse aumentado. E a gente notou isso aí, porque a gente via que as discussões que a gente estava vendo não eram simplesmente debates para aumentar a fé dos outros. Era simplesmente para aumentar o ego deles. E isso desanimou a gente bastante sobre esses debates. Aumentou bastante o nosso desânimo, porque a gente via lá os comentários e era só a gente brigando. Não era nenhuma pessoa falando, nossa, glória a Deus, aprendi muita coisa hoje. Não, a maioria dos podcasts que a gente via assim, era pessoas discutindo uma com as outras. E a gente percebia que tinha pessoas ali que estavam iniciando na fé agora, pessoas que não conheciam a fé. E imagina a pessoa que vai conhecer a fé agora, e ela vai ver esse podcast. Ela vai ver esse podcast só com pessoas discutindo. Ela não vai ver a essência de Cristo. Ela não vai ver o amor de Cristo. Ela só vai ver brigas. Ela só vai ver o ego do homem aumentando. Mas cadê o evangelho aí? Cadê a essência do evangelho aí? Não vai ter nada. Então, a gente conversava sobre isso porque a gente falava, o que tá faltando alguma coisa aqui? Tá faltando Cristo aqui. E então, por isso, a gente surgiu com essa ideia de criar um podcast. Um podcast nosso não tem intuito da gente fazer debates. Não tem intuito da gente falar palavras difíceis aqui para vocês. Talvez saia palavras difíceis, mas o intuito dele não é esse. O intuito dele é mostrar Cristo na sua essência. Mostrar o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é como? É Cristo morto e ressuscitado. Morreu numa cruz por pecadores como nós. E ressuscitou para que a gente também pudesse ressuscitar. Então, esse é o evangelho. E a gente quer mostrar esse evangelho através desse podcast. O intuito dele é evangelizar. O intuito dele é chegar em outros países que talvez as pessoas não tenham conhecimento, pessoas assim do Brasil também, que não conhecem muito do evangelho, não conhecem o profundo dele. Só conheceu um pouco pela igreja, mas não ouviu uma mensagem verdadeira ainda. Não teve interesse em buscar Cristo na Bíblia, na palavra dele. Então, o nosso interesse é mostrar Cristo. A gente vai trazer pessoas muito interessantes de outras igrejas também, porque a gente não quer ter essas barreiras. A gente não quer, a gente é de uma igreja específica, mas a gente não quer que outras igrejas sejam proibidas de entrar aqui. A gente quer que todo mundo tenha um diálogo, porque aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. A gente às vezes vê muitas brigas de igrejas diferentes, né? Assembleanos, presbiterianos, batistas, mas a gente não quer ter isso. A gente quer chamar pessoas de todas as igrejas, de todos os meios, para que a gente consiga conversar e mostrar Cristo em cada conversa. A gente sabe que todo mundo tem algo bom para falar sobre Cristo. Então, a gente quer trazer isso aqui para vocês. Mas, depois do nosso primeiro podcast, a gente teve uma dúvida de muitos irmãos, que era o que são os bereanos? O que é isso aí? A gente ficou um pouco preocupado com isso também, mas a gente quer explicar para vocês o que é. Antes da gente iniciar a falar sobre os projetos futuros, antes da gente falar sobre o nosso testemunho, para vocês conhecerem a gente melhor, a gente quer explicar para vocês por que esse nome, os bereanos, né? Então, se vocês estiverem com as suas Bíblias aí, ou depois vocês quiserem conferir, eu estou aqui em Atos 17 e eu vou ler um pouco para vocês entenderem o que são o povo de Bereia. E, passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e, por 3 sábados, disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram essas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jasson e dos demais, o soltaram.
E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram muito mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. De sorte que creram muito deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas logo os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia. Foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Então a gente vê aqui que o povo, Paulo estava pregando para alguns judeus em Tessalônica, e ninguém dali recebeu a palavra de bom grado, né? Ninguém ali recebeu a palavra, ouviu e creu nessa palavra. Então, Paulo foi enviado junto com Silas para outra cidade, Bereia. E o que aconteceu nessa cidade? O povo recebeu essa mensagem. O povo creu nessa mensagem. Ele não somente creu de forma superficial, mas eles estudaram para ver se aquilo ali que ele estava falando era verdade. Então, esse intuito do podcast tem tudo a ver com esse nome. Por quê? Porque a gente quer que vocês não simplesmente ouvem as nossas conversas aqui e creem absolutamente em tudo. A gente quer que vocês leiam a palavra. A gente quer que vocês, de fato, se aprofundem nessa palavra, para que vocês não fiquem no raso. Então, porque esse povo, ele não simplesmente creu, ele estudou, ele buscou, e aí sim, eles receberam a palavra de bom grado. Então, não é pra gente aceitar qualquer coisa, não é pra gente ouvir qualquer coisa e falar, não, tá certo. É pra vocês buscarem. O intuito desse podcast, além de missões, é fazer com que a gente se aprofunde na nossa fé. Que tantas vezes a gente vê ela sendo deturpada, tantas vezes a gente vê uma fé rasa nas igrejas. Então a gente quer que a gente se aprofunde cada vez mais para que nós tenhamos uma fé verdadeira e que a gente também possa, assim como Paulo, pregar para as outras pessoas também sobre esse evangelho de Cristo. Amém. Depois dessa explicação do Roger, não tem nem muito o que falar. Porém, nós queremos transmitir para os nossos ouvintes a importância das Escrituras. Nós vivemos uma era onde as pessoas estão cada vez mais superficiais na fé. Por quê? Pois não tem intimidade com a palavra de Deus, não tem intimidade com a Escritura sagrada que Deus deixou para a igreja. Nós vivemos uma época onde as pessoas elas estão cada vez mais analfabetas no que se diz a palavra de Deus. Então o nosso intuito é mostrar essa palavra e também despertar o desejo para que vocês possam cada vez mais buscar esse conhecimento. Eu confesso que eu sou um amante das Escrituras, nunca gostei muito de ler, mas desde o momento em que eu me converti, a leitura ela precisou se tornar algo fundamental na minha vida. Não tem como eu ter intimidade com esse Deus se eu não conhecer sobre Ele, se eu não buscar sobre Ele, se eu não me informar sobre Ele. Então, desde que eu me converti, eu criei esse hábito de ler livros, ler a Bíblia, para me aprofundar cada vez mais no que diz respeito à palavra de Deus. E esse é o intuito, que vocês possam também ter esse desejo no coração de vocês. Essa foi uma das coisas, um dos motivos que fez com que eu me aproximasse do Roger. Quando o Roger começou a congregar na mesma igreja que eu, nós tínhamos muitas essas questões de debater, buscar entender a palavra de Deus. Ele sempre com algumas dúvidas, sempre chegava até mim com alguns questionamentos, e sempre foi um menino que buscou muito entendimento. Isso nos aproximou muito. Isso fez com que nós criássemos uma amizade muito grande. A gente compartilha livros, às vezes eu pego livros com ele, impresso livros para ele. A gente sempre está ali, sempre com algum debate acalorado entre eu e ele com algumas questões, eu com outras questões, e a gente sempre procura entender mais as Escrituras. Ele, no nosso grupo de estudo bíblico, eu sempre falo isso com ele, que ele é o aluno mais empenhado, é aquele que busca mais, é aquele que sempre colabora mais também, de certa forma, com o estudo, porque nós vivemos um período onde as pessoas não querem mais se informar, elas querem só receber a informação pronta. Nós estamos num estudo bíblico, as pessoas só estão ali, só querendo ouvir. Muitas pessoas não levam algo para acrescentar. E ele teve sempre essa proatividade, ele sempre tinha um questionamento, ele sempre tinha algo para transmitir, para edificar a nossa fé, para fazer com que o estudo
ficasse um pouco mais rico em conteúdo. Então é essa alegria de conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus que nós queremos transmitir para vocês. Porém, o podcast ele também tem outro intuito. Nós temos um plano, né? Hoje nós acaba que temos um poder limitado no que se diz respeito a missões. Porém, quando o Roger e eu estávamos elaborando, né, as ideias, fazendo ali os estudos para nós trazermos, algo que ele falou me chamou a atenção e me fez inclusive refletir. Porque a todo momento eu estava, o podcast, nós precisamos de patrocinadores, precisamos de pessoas para ajudar, e sempre focado no crescimento do podcast. Porém, ele chegou com uma ideia e falou, nós precisamos também fazer missões. Nós precisamos também levar essa palavra não só nos vídeos, porém com atitudes, com gestos, com ajuda àqueles que necessitam. Nós vivemos uma era hoje que a igreja, ela, mais do que necessária, ela precisa fazer missões. A nossa igreja é uma igreja extremamente missionária. Eu conheço muitas igrejas com projetos missionários, pessoas com projetos missionários, e nós queremos também, através desse podcast, através dos recursos que nós conseguirmos, não somente se enriquecer, esse não é o intuito, mas nós pegarmos essas receitas e também ajudar pessoas, ajudar os necessitados. Nós temos pessoas aqui nos Estados Unidos que necessitam da ajuda da igreja, pessoas que precisam que a obra seja levada até eles de uma forma também de amor, com alimento, com algo que elas precisam ali no seu dia a dia. O Brasil, ele necessita de uma obra missionária muito grande. Países na África, né? Nós conhecemos bem a situação que a África vive, então as igrejas focam na África com os projetos missionários, e nós queremos também, através dos recursos que conseguirmos nesse podcast, nós queremos fazer missões. Iremos escolher obras missionárias, iremos escolher fundações, pessoas que têm ali feito de amor, de bom grado a obra de Deus, e nós queremos contribuir também, nós queremos fazer a nossa parte, levar o amor àquelas pessoas que precisam, ser luz para aqueles que precisam. Esse é o intuito principal do nosso podcast. Exato. Não é simplesmente levar só um pão espiritual. A gente também tem que levar o pão físico. Talvez pessoas morrem e não escutam essa palavra porque não tem o alimento. A gente vê muito foco em missões na África e tudo mais. E eu também brilhei os meus olhos para essa questão, porque eu acho que nós, como cristãos, a gente precisa ajudar essas pessoas. A gente precisa levantar clamores, a gente precisa levantar dinheiro também, para que essas pessoas também possam receber essa palavra e receber um alimento também com isso. A gente vê muitas missões, correto? A gente vê muitas missões aí acontecendo, e esses vídeos, eu já vi muitos vídeos de as pessoas recebendo, né, a palavra, crescendo igrejas em alguns lugares difíceis, e sempre brilhou os meus olhos para essas questões, porque a gente precisa levar o amor de Cristo para lá. A gente precisa levar o amor de Cristo para essas pessoas também. Então é algo muito importante, e esse podcast ele não pode ser simplesmente algo para a gente crescer. Ele tem que ser para Cristo crescer. Então, Cristo ele cresce através da ajuda. Cristo cresce através da caridade. Então, a gente quer levar o amor de Cristo também dessa forma também. Então, esse projeto não é simplesmente para a gente passar a palavra, mas para a gente passar alimentos. A gente passar a vida para as pessoas também, física e espiritual. Então, a gente também queria que vocês conhecessem também a gente, né? Estamos aqui nos Estados Unidos e talvez vocês não conheçam a gente, né? Talvez alguém que vai assistir aqui não conheça a nossa história e tudo mais. Tem muitas pessoas que seguem a gente, que é da nossa igreja, que é de igrejas próximas a gente, mas também não conhecem muito do nosso testemunho, né? A gente só vai lá e faz, mas esse é o intuito também. A gente quer que vocês também nos conheçam, para que a gente tenha uma união de verdade, né? Porque os testemunhos, eles são necessários. Eles fazem que a nossa fé cresça, que eles façam a gente entender de onde que Cristo nos tirou e onde Cristo está nos levando, né? Então, para esse assunto, o presbítero Arthur aqui, ele é uma bênção, ele tem um testemunho maravilhoso, e eu também já queria ouvir um pouco dele, para que vocês também conheçam um pouco da história dele. Amém?
Agora é a hora que eu falo bastante. Vamos lá, meus irmãos. Para quem não me conhece, eu me chamo Arthur, sou de Governador Valadares. Vocês, aqui nos Estados Unidos, a maioria da população brasileira é de lá de Valadares. Nasci em um lar cristão, em um berço cristão. A minha mãe, desde que eu era novo, sempre me levou a igrejas, sempre frequentou igreja, né? E eu sempre tive uma educação cristã. Porém, na nossa adolescência, a gente acaba se rebelando um pouco. E quando eu cheguei na idade de 15 para 16 anos, eu acabei me afastando do Evangelho. Hoje eu tenho 30 anos, sou casado com a linda esposa, minha esposa Mirelle, está nos assistindo, um beijo. Ela tem sido muito importante na minha caminhada cristã. Ela tem sido muito importante no meu crescimento cristão, como pessoa, como filho, como marido. Isso tem sido gratificante para mim. Porém, nem sempre eu estive trilhando esse caminho. Há 7 anos atrás, eu tive um encontro com o Evangelho. Mas para me chegar até esse ponto de ter um encontro, eu vivi coisas que eu não queria que as pessoas vivessem. Quando nós falamos sobre testemunho, sobre aquilo que Deus faz na nossa vida, hoje eu consigo entender o tamanho da transformação que eu tive em Cristo. Quando eu parei de frequentar a igreja, eu me lembro que eu já passei um período onde eu fiquei mais de 2 anos sem ir a uma igreja. Porque eu não queria saber, eu não queria ter esse compromisso com Deus. Apesar de crescer num lar cristão, a maioria das pessoas do meu convívio na época eram cristãs, a minha família, na sua totalidade, era quase toda cristã, porém eu não queria esse compromisso. Eu não queria ter esse cuidado com a palavra de Deus e eu acabei indo para aquilo que é o mais fácil. Nós temos a ilusão de que o mundo ele nos proporciona momentos de alegria. Nós temos a ilusão de que o mundo ele nos traz momentos inesquecíveis. Porém, a própria palavra de Deus vai nos dizer que mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 dias lá fora. Porque tudo aquilo que o mundo ele nos proporciona é algo passageiro, é algo que não traz fundamento. E durante o período da minha juventude, ali entre 16, 17 anos, eu comecei a conhecer o mundo. Eu comecei a conhecer aquilo que o mundo tinha para me oferecer. Eu lembro que eu me tornei um aluno muito mal na escola. Ia para a escola somente para fazer bagunça. Me afastei totalmente dos caminhos do Senhor. Comecei a entrar no mundo da bebida. Me afundei totalmente no lamaçal do pecado. E isso foi só piorando quando eu fui para a faculdade. Quando nós entramos na faculdade, nós conhecemos pessoas de vários lugares, de vários cantos, pessoas com culturas diferentes, pessoas com ensinamentos diferentes. Então aquele mundo meio que se abriu para mim. E eu comecei a gostar daquilo que eu estava vivendo. Fui me afundando cada vez mais, me tornei um alcoólatra. Usei, não muito, mas acabei usando drogas. E tudo aquilo, naquele momento, parecia ser algo muito prazeroso para mim. Eu lembro que as pessoas me falavam, vai para a igreja, busca o Senhor. A minha mãe sempre orando, a minha tia sempre orando. Minha mãe sempre que ela podia, ela arrumava alguém para orar para mim. Sempre que ela tinha oportunidade, ela, vamos lá, missionária tal, quer orar por você. Missionário tal, pastor tal. E eu, mãe, eu não quero esse compromisso, eu não quero viver isso. E eu sempre, apesar de sempre ter fé em Deus, acreditar em Deus, o meu pensamento era, eu vou viver o que eu tenho para viver e quando eu tiver velho eu vou para os caminhos do Senhor. E acabei me afastando totalmente da presença de Deus. Me tornei um alcoólatra. Apesar de trabalhar e estudar, eu vivia noites pra rua, finais de semana,
Às vezes eu saía, voltava só no outro dia. E aquilo ali foi se tornando o prazer da minha vida. Acabei conhecendo pessoas que não agregaram nada em minha vida, só atrasaram a minha vida. E enquanto isso, a minha mãe em casa, orando, afundando em depressão, e eu querendo curtir a minha vida. Porém, chega um momento que tudo aquilo que nós fazemos passa a não trazer mais alegria. Porque o inimigo, ele é assim, ele nos coloca bandejas prazerosas, ele nos coloca coisas que vai nos trazer uma falsa alegria só naquele momento. Porém, você vai começando a ter um vazio dentro de si. E assim começou a ser minha vida. Durante quase 2 anos, eu saía, eu me divertia com os meus amigos, com os meus conhecidos da época, fazia tudo aquilo que eu tinha vontade de fazer. Porém, quando eu voltava para casa, eu não tinha paz. Eu deitava no meu travesseiro, eu não conseguia dormir, eu não conseguia ter uma noite de tranquilidade, porque toda aquela alegria momentânea, ela acabava. Quando eu passava da porta da minha casa para dentro, a alegria ia embora. Então aquilo ali começou a me incomodar. E durante esse período em que eu estava vivendo essa fase, que eu estava nessa prática pecaminosa, eu conheci um homem. Eu tenho certeza que ele está nos ouvindo agora. O nome dele é Fábio Duarte. Pastor Fábio Duarte. Lá de Valadares, ele tinha um projeto na época, um projeto missionário que eu achava muito interessante. E ele veio falar sobre isso depois, que ele usava o futebol como maneira de evangelizar. Ele usava o futebol como uma estratégia para evangelizar as pessoas. E quando eu comecei a jogar esse jogo todo final de semana, eu me lembro que eu fiquei 1 ano nesse futebol e todo final de semana ele me fazia o convite. Vamos para a igreja, irmão Arthur. Vamos para a igreja, meu irmão. E eu sempre recusava o convite. Falava, pastor, hoje não. Eu vou sair hoje, amanhã, eu não sei nem que hora eu chego em casa. E toda vez era assim. Enquanto eu estava no futebol, ele falava do amor de Deus, ele falava de Deus. Às vezes nós terminávamos o jogo, ele ficava ali meia hora, 40 minutos conversando comigo. Mas eu não queria nenhum compromisso com aquilo. E eu só me afundando mais no lamaçal do pecado. Porém, houve uma época que eu olhei para dentro de mim e falei, para onde eu tenho levado a minha vida? Aonde eu estou caminhando? Para onde eu estou indo? Será que eu vou chegar a algum lugar com essas práticas? Será que eu vou chegar a algum lugar com isso tudo que eu tenho feito? E aquilo começou a me incomodar, começou a me perturbar. E eu acho interessante que pessoas, quando você ouve alguns testemunhos, Deus acaba tirando tudo daquela pessoa. Aquela pessoa, às vezes, tem um acidente, tem ali uma experiência entre a vida e a morte, e faz ela refletir, e ela vai para os caminhos do Senhor. Porém, eu não tive nada disso. Eu tinha uma vida tranquila, tinha uma vida boa, talvez financeiramente, devido a alguns problemas que a minha mãe passou, nós não estivéssemos nadando em dinheiro, mas tínhamos uma situação estável. Trabalhava para mim mesmo, nunca tive essa angústia financeira, nunca tive esse problema financeiro. Porém, o vazio que estava em mim se tornou algo muito grande. Eu não conseguia mais ter paz, eu não conseguia mais ter alegria, eu não conseguia mais me sentir alegre. Para me viver um momento de alegria, eu precisava sair, eu precisava me embriagar, eu precisava estar ali no meio dos outros, passando até vergonha, porque a bebida ela só traz vergonha para a nossa vida. Nós acabamos fazendo coisas que nós vamos nos arrepender depois. Porém, quando eu ia dormir, eu não tinha alegria, eu não tinha paz. Eu vivia brigando com a minha mãe dentro de casa, sempre era uma discussão por algo bobo, algum motivo inútil. Porém, aquilo começou a me fazer refletir. Até que depois de 1 ano, jogando futebol todo sábado, eu recebi aceitar o convite do pastor. Mas eu falei com ele, olha pastor, eu vou ir, mas domingo não. Domingo eu não quero marcar compromisso, porque eu saio, não sei a hora de voltar. Na quinta-feira eu vou sair do trabalho e vou na igreja. E eu me lembro que na quinta-feira eu fui nesse culto, estava acompanhado de uma pessoa,
E por vergonha, eu não quis levantar a minha mão quando o apelo foi feito. Mas eu voltei para casa e a única certeza que eu tinha era: eu preciso voltar naquela igreja. Eu preciso me reconciliar com Deus. Eu preciso dar um novo rumo para a minha vida. E só Jesus pode dar esse rumo. E quando eu voltei uma semana depois, antes mesmo do pastor fazer o apelo, eu levantei a mão e já queria aceitar Jesus. Aleluia. E aquilo ali foi algo que, quando as pessoas souberam que eu tinha aceitado Jesus, foi um baque. Como assim, o Arthur? Porque as pessoas só falavam assim: da maneira que ele está indo, ele não vai viver mais 2 anos, não passa dos 20, já não tem jeito para ele. E quando eu cheguei e falei: não, aceitei Jesus, as pessoas: uau. Mas ainda muitos falavam: não fica uma semana, não fica um mês, logo logo sai da igreja, logo logo volta para os caminhos errados de novo. Só que aquilo que Deus faz em nossa vida, quando Deus ele toca, quando Jesus ele entra no nosso coração, ele faz a obra por completo. Aleluia. A partir daquele dia, a minha vida ela precisou ter um rumo novo, precisou ter um significado novo. Eu já não queria mais me alegrar com as coisas do mundo. Eu queria mergulhar na palavra de Deus. Fiquei ali frequentando aquela igreja durante um mês. Aí eu procurei o pastor: eu quero me batizar. Aí ele se alegrou. Ele era uma igreja batista. Aí ele falou: amém, meu irmão, vamos fazer o discipulado. Eu lembro que no ano de 2017, que eu aceitei Jesus, eu fiquei uns 3, 4 meses fazendo discipulado. Me batizei no final do ano. Tive altos e baixos, porém sempre Deus ali me moldando, me transformando. Aí no ano de 2018 eu venho para os Estados Unidos e continuo a caminhada cristã. Nós estamos em 2025, fazem 8 anos que eu me batizei. Em novembro agora faz 8 anos que eu desci pelas águas, que eu passei pelas águas. E fazem 8 anos que Deus ele tem me moldado de uma forma sobrenatural. Deus tem me moldado a cada dia. Às vezes a gente tem a ideia de que aceitei Jesus hoje, amanhã eu vou estar da maneira que Deus quer. Porém, tudo é processos. Tudo é trajetória. Ninguém muda da noite para o dia. O nosso coração, sim. A vontade de servir a Deus, ela vai estar contínua em nosso coração. Porém, o nosso caráter, as nossas atitudes, isso é com o tempo, com o passar dos anos. Deus vai moldando, Deus vai transformando o nosso caráter. Nós vamos querendo crescer cada vez mais. E Deus vem fazendo esse processo já tem 8 anos. Mudei muito. As pessoas que me viam há 8 anos atrás, hoje já vê um Arthur totalmente diferente. Cresci na fé, cresci como ser humano, como pessoa. Tive pastores que me ajudaram muito nessa trajetória. O pastor Fábio lá no Brasil, enquanto eu estive ali por mais de 1 ano congregando ali no Brasil, foi um pai para mim, foi uma pessoa muito importante no meu desenvolvimento como cristão. Me ensinou a amar as Escrituras, me ensinou a buscar cada vez mais na palavra de Deus. E eu comecei a ter esse gosto por crescer no conhecimento. Quando eu cheguei aqui, o pastor Júlio Soares me recebeu na igreja Betel, me ajudou muito. Foi quem fez a minha primeira consagração como diácono. Cresci muito, busquei muito conhecimento. Depois eu mudei de cidade e hoje eu congrego na Igreja da Fé. Pastor Júlio Leal tem sido bênção em minha vida. Eu tenho crescido, tem me dado espaço. Nós temos ali toda segunda-feira um grupo de estudo que ele nos proporciona, que ele nos dá essa liberdade. E aquilo tem feito cada vez mais, nós temos um crescimento em nossas vidas. E acabou que nesse percurso de Igreja da Fé, dando estudo bíblico toda segunda, dando discipulado, eu encontrei o Roger. Conheci ele, chegou na igreja, foi fazer o discipulado, e eu que dou aula de discipulado na igreja, o pré-batismo, e acabou sendo um aluno meu de discipulado, batizou, e eu já falei com ele, falei: olha, hoje você é aluno, mas futuramente você será, com a capacidade que tem, muito maior do que eu sou, muito melhor do que eu sou,
para a honra e glória de Deus, porque nós não fazemos nada para nossa glória. Amém. É tudo para a honra e glória de Deus. E caminhamos. Deus me tirou do lamaçal do pecado, de desacreditado. Hoje nós estamos aqui com um único objetivo: levar o evangelho àqueles que precisam, àqueles que necessitam. Amém, amém. O testemunho dele é ainda maior do que esse. Ele me passava, cada dia ele me passava uma parte do testemunho dele. Mas é uma bênção, porque a gente vê como Deus transforma, né? Claro, a gente ainda continua errando, a gente continua, às vezes a gente cai, mas a gente vê que a mão de Deus sempre está lá, né? Depois que a gente se converte, a gente olha para o nosso passado e a gente vê que Deus sempre esteve nos guardando, sempre esteve nos protegendo. E é interessante a gente ver testemunhos assim, porque a gente edifica a nossa fé. A gente percebe quão Deus é bom, né? Porque a gente erra e Deus continua querendo nos salvar, querendo nos libertar. Eu tenho 18 anos, então eu não tenho um testemunho desse jeito, mas eu queria ler uma palavra também, em Romanos 2, capítulo 2, versículo 21. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. O que significa isso aqui? Esse capítulo, ele mudou muito a minha vida. Ele mudou muito a minha trajetória. Porque às vezes eu pensava, eu ouvia esses testemunhos e eu falava assim, nossa, mas meu testemunho não é assim, meu Deus. Aí eu pensava que eu era menor, por conta que eu não tinha um testemunho grandioso. Meu testemunho é pequeno, o testemunho não é assim. Só que um erro que você comete com Deus totalmente santo, totalmente perfeito, já é suficiente para você ser condenado. Então, às vezes você vai olhar para o seu testemunho e você não vai ver uma grandiosidade assim de feitos, né? Você vai falar, não, mas eu não fui resgatado dessa maneira, eu sempre já estava buscando e tudo mais, não tem esse testemunho. Mas você já errou, você já pecou contra o Deus totalmente santo. E o seu pecado já era capaz de condenar. Então não importa se o seu testemunho é 1 hora, se o seu testemunho é 10 minutos, o que importa é que Deus também te salvou. O que importa é que Cristo também te resgatou do pecado. Então, o meu testemunho, ele começa já há muito tempo atrás, quando eu era uma criancinha ainda. Eu sempre fui criado por pessoas que são cristãs, que eram cristãs, pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha avó e meu avô principalmente também, que eles me ensinavam muito, buscavam, puxavam a minha orelha para que eu estivesse no caminho do Senhor. E eu ia com eles, né? É aí que tá um ponto também. Às vezes, a gente só vai porque, quando nós somos crianças, a gente só obedece às nossas mães, nossos pais, nossos avós. Então a gente só vai porque eles falaram pra gente ir. Então a gente não tem um encontro verdadeiro com Deus, né? Então eu só ia por ir. Eu participei até de um grupo de jovens na igreja Tenda de Israel, se alguém estiver assistindo. Eu congreguei lá e aceitei Jesus lá também. Só que eu só fazia porque a minha mãe queria que eu fizesse lá, entendeu? Eu queria fazer a minha mãe ter orgulho. E a minha avó também, minha avó e meu avô. Mas acontece que eu não era convertido. Eu era uma criança e eu só estava fazendo aquilo que eles queriam que eu fizesse. Depois, a gente está aqui nos Estados Unidos, né? Como a gente falou, estamos nos Estados Unidos. E eu vim aqui com 13 anos, ia fazer, um mês depois eu ia fazer 14 anos. E aí eu vim pra cá. Longe do berço, né, da minha avó, do meu avô, eu comecei a me afastar cada vez mais. Eu comecei a me envolver com amizades que eram um pouco ruins, amizades que não me levavam mais para perto de Deus. E eu não lia a Bíblia, né? Eu só fazia uma oração rápida, assim, para dormir, para que Deus me protegesse. Algo que é muito fácil, né? As pessoas sempre deixam em Salmos 91 e pronto, acho que tá tudo certo. Então, meu relacionamento com Deus era, assim, rápido, vazio. Algo que não tinha profundidade nenhuma. Era muito raso. E pra mim tava tudo bem. Eu gostava dessas amizades, comecei também a beber também, nessa época. Mas nada
muito, mas eu também tinha outros problemas, outras questões. E aí eu fui seguindo esse caminho. Teve um dia, eu morava em Filadélfia. Antes de vir pra cá, estamos em Denver, estado de Connecticut. Talvez alguns não conheçam, mas a gente tá nesse estado aqui. E eu era de Filadélfia. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos e eu fui pra Filadélfia. E lá eu comecei a me envolver com essas amizades, mas depois, acho que numa virada de ano, meu pai e minha mãe, eles decidiram, junto com meu irmão, ir pra uma igreja, visitar uma igreja, né? E eu fui com eles. Obrigado. Eu tava mal no dia, tava estressado. E eu cheguei lá e ok, só fui por ir. Mas começou o clamor, eu comecei a cantar um pouco, comecei a orar e eu senti um abraço nessa hora que eu comecei a orar. Eu senti um abraço profundo assim, de uma forma que era um abraço que eu não tinha recebido há muitos anos. E eu me emocionei um pouco, porque eu senti como se fosse o Espírito Santo tocando em mim. Então foi uma experiência maravilhosa pra mim. Só que a vida de muitas pessoas é assim. É uma experiência muito boa, mas depois ela volta pro pecado, ela volta pro erro e esquece aquilo que Deus já fez por ela. E eu voltei pro erro. Eu continuei errando, eu esqueci daquilo. Eu deixei de lado porque eu falei, eu não quero me aprofundar, eu não quero viver assim. Como eu sou jovem, muitos jovens também da minha idade, um pouco maiores ou menores, ele tem uma ideia. Eu sou muito novo para seguir Cristo agora. Eu sou muito jovem para ir para os caminhos do Senhor. Não é meu tempo ainda. E eu pensava dessa forma. Eu pensava, vai chegar a minha hora. Agora é minha hora de curtir. Agora é minha hora de seguir aquilo que os outros estão fazendo. Então eu continuava fazendo assim. Até que teve alguns problemas lá em Filadélfia. E a gente foi pra Flórida. Lá na Flórida eu conheci o pastor Renato e a Igreja da Fé, até, aí. E ele começou a tentar me discipular. Era difícil, mas eu comecei a criar uma amizade, um vínculo com ele, com a família dele, que foi muito importante pra mim. Minha mãe também, a gente sempre ia na casa deles, comer com eles, conversar, brincar. E ele sempre tentava, eu acho que é muito importante isso também, porque ele tentava me falar sobre a palavra de Deus com coisas simples, sabe? A gente conversava sobre futebol, a gente conversava sobre o país que a gente estava, as mudanças, e depois ele começava a falar da palavra de Deus pra mim. Depois ele começava a tentar puxar, e eu fiquei interessado até. Eu achei interessante e tudo mais, e eu até queria conhecer, até queria fazer as coisas, mas ainda estava difícil, o coração ainda estava duro. E depois a gente acabou que teve que mudar de novo aqui, aí a gente foi pra Denver. Aqui em Denver eu acabei já indo direto pro trabalho, porque ainda não estava no período de aula, e aí eu fui trabalhar. Nesse trabalho acabei que eu me envolvi com mais coisas ainda, e eu não estava indo na igreja, não tinha tido um encontro com Deus de verdade, nem queria ainda, mas continuei assim por muito tempo. Até que a minha tia, ela insistiu comigo todo dia para que eu fosse visitar essa igreja, que ela já estava aqui. Ela veio para os Estados Unidos no mesmo tempo que eu, que já tem 4 anos. Ela veio só alguns meses antes. E aí ela insistiu para mim, porque desde quando ela chegou, ela foi para outra igreja, depois ela foi para a Igreja da Fé, e ela me chamou para ir lá. Aí, para aceitar, só para ela parar de falar um pouco comigo, porque ela falava muito, eu fui no culto de jovens e tudo mais, e o pastor falou comigo e eu senti uma mudança muito grande pra mim. Eu senti algo que realmente, não, eu preciso ficar firme. Eu preciso mudar, eu preciso pregar essa palavra um dia. Eu nunca tive essa ideia de pregar. A minha avó queria. A minha avó, toda vez ela me mostrava uma criança pregando, ela pegava o celular assim, nossa, olha, eu queria tanto que você fizesse. Aí eu olhava assim e eu falava, não, tá doido, nunca. Aí passou um tempo, eu ainda não era convertido nesse tempo, mas eu já estava interessado para começar a seguir o caminho. E aconteceu uma experiência comigo que eu vi que eu senti o meu pecado. Eu senti que eu tinha errado o dia todo. E eu olhei pra mim mesmo e eu falei, meu Deus, eu errei o dia todo com o Senhor e o Senhor ainda me chamou de filho.
eu senti o amor de Deus ali de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. E por isso que esse versículo é muito importante para mim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque através do momento em que eu vi o meu pecado e eu vi que Deus ainda buscava me salvar, um pecador como eu me entreguei para Ele. Depois eu aceitei Jesus e depois de alguns meses eu me batizei como presbítero Arthur, que foi uma bênção para mim também, porque essa caminhada ela é muito difícil. Se você não tiver pessoas que te ajudam, que te dão conselhos, que te levantam, a gente acaba caindo muito. A gente acaba se distraindo, perdendo o foco das coisas de Deus. Então, eu já também queria deixar meus agradecimentos, assim como ele estava falando sobre mim. Ele também foi uma bênção na minha vida e tem sido uma bênção na minha vida porque nos momentos mais difíceis da minha caminhada, ele sempre tem me ajudado, ele sempre tem me levantado. E eu não poderia ter uma pessoa melhor para fazer esse podcast do que alguém que está me ensinando, alguém que me buscou também. Tem pessoas que elas afundam a gente. E tem outras pessoas que, quando a gente está afundado, elas levantam as mãos e nos levantam. E ele tem sido uma pessoa assim para minha vida. Então, eu acho que a gente tem que se juntar dessas pessoas. Pessoas que nos ajudam. Pessoas que olham para Cristo e têm mais amor para Cristo do que a gente tem mesmo. Então, é muito bom se unir com pessoas assim. Muito obrigado pelo apoio também. E a partir daí, eu comecei a buscar. E eu sempre tive uma coisa. Depois que eu buscasse, eu falava, agora eu vou ter que ler. Agora eu tenho que conhecer. Agora eu tenho que mergulhar. Porque não adianta a gente ficar no raso. Porque a gente está perdendo tempo. Não é simplesmente você ir na igreja. É simplesmente você conhecer Cristo. Desejar conhecer cada vez mais e mais dele. E depois que eu me converti, eu tive esse amor pela palavra. Porque, assim como ele disse, se você não lê essa palavra, como é que você vai conhecer Deus? Como é que você vai conhecer o Deus dessa palavra? E aí eu comecei a buscar um monte de livros, da Glorificai também, que depois a gente vai falar sobre. Eu comprava muitos, eu já comprava uns 10 livros de uma vez pra já ter um monte de conteúdo, né? Porque eu acho que a gente tem que buscar. Se a partir do momento em que você converte, você não busca, será que você se converteu? Se a partir do momento em que você fala, agora eu sou cristão, mas você não quer conhecer esse Deus que você diz que é seguidor, será que você se converteu? Então, eu tive esse anseio porque eu acho que a gente precisa de conhecer, a gente precisa buscar, a gente precisa aprofundar mais. E a partir disso, eu comecei a fazer algumas coisas, fazer alguns serviços na igreja, pregar também para os jovens, a gente prega também às vezes na escola. E a gente falou um pouco com o pastor Júnior Fraga sobre as igrejas aqui dos Estados Unidos, né? Sobre a comunidade dos Estados Unidos, né? Que é uma comunidade que é um pouco fria. Então, eu senti uma necessidade muito grande de pregar. Eu senti uma vontade muito grande de mostrar o verdadeiro evangelho. Porque as pessoas, elas acham que só porque elas estão na igreja que está tudo certo. Mas não, é mais. Existe um mais profundo do que isso. E eu queria mostrar isso para vocês também. Porque eu só me converti depois que eu me aprofundei nas escrituras. Depois que eu me aprofundei na oração, depois que eu me aprofundei no jejum, depois que eu busquei e tive vontade de conhecer a Cristo, de conhecer a Deus. Então, esse podcast, ele veio do desejo de fato porque eu conheci o amor de Deus. E depois quando você conhece o amor de Deus de verdade, você não consegue ficar calado. Você não consegue deixar esse amor só pra você. Porque esse amor é tão lindo, esse amor é tão bom, tão bondoso, que a gente precisa espalhar, que a gente precisa falar para as outras pessoas, a gente precisa falar para os nossos amigos, para nossa família, para qualquer pessoa. A gente precisa pregar, porque esse amor um dia me libertou, e eu sei que ele pode libertar quem está assistindo essa live, pode libertar sua família, seus amigos, e esse amor é o que me salvou. E eu sei que é esse amor que pode salvar vocês, pode salvar alguém que está distante do caminho do Senhor. Não importa o pecado que a pessoa esteja, o que importa é a disponibilidade que ela tem para sentir o toque do Espírito Santo e mudar a vida de verdade. A gente nessa caminhada, realmente a gente passa por muitas dificuldades. Eu sou jovem, mas a gente passa por erros, a gente passa por acertos. E não é uma questão de você se colocar num pedestal, porque eu sei
que eu só sou quem eu sou hoje porque Cristo é muito bom comigo. Eu sei que eu tenho meus dons, não porque eu sou capaz, mas é porque Cristo, Ele é bom. Cristo é suficiente. Esses elogios, eles não são pra mim, eles são pra Cristo. Porque eu também nunca fui um aluno muito bom, também nunca fui um aluno muito dedicado, mas com Cristo isso é diferente. Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Não para que essas pessoas loucas fiquem autossuficientes, fiquem confiantes, fiquem arrogantes de si mesmo, mas para que Deus mostre que Ele salva até o menor, para que Deus salva até a pessoa menos capacitada. Então não é pela minha glória, não é para mim, é por Ele, é para Ele. E esse podcast é isso, é tudo para Ele, é tudo por Ele, não é pelas nossas capacidades. Embora Cristo nos entregou capacidades, mas não é por isso. É porque a gente conheceu esse amor de Deus e a gente quer espalhar Ele. Cristo é bom, isso basta. A gente não precisa falar os nossos cargos aqui, a gente não precisa falar sobre as nossas habilidades, os nossos talentos. A gente precisa mostrar Cristo. É isso que falta nas redes sociais, é isso que falta nas igrejas hoje. Cristo. Então, o podcast é isso, é Cristo. O nosso testemunho não é para que a gente se vanglorie. O nosso testemunho é para que você perceba o quão Cristo é bom. Nós erramos, nós falhamos todos os dias. E Cristo mesmo assim, Ele busca resgatar cada um de nós. Então, o podcast ele se trata sobre isso, sobre o perdão, sobre o amor de Deus, que alcança até os piores pecadores, que somos nós. Ok, meus irmãos, estamos chegando ao fim desse episódio. Iremos aqui falar um pouco dos nossos planos futuros e fazer o nosso agradecimento. Próximo episódio, teremos novamente o pastor Juliano Fraga. Ele voltará dessa vez com mais um assunto diferente. Nós iremos falar sobre escatologia. Aqueles que são amantes, né? Ao fim dos tempos, estaremos no próximo episódio adquirindo um pouco mais de conhecimento. O pastor Juliano vai estar aqui conosco novamente para tratarmos sobre esse assunto, escatologia. E sempre, cada episódio, teremos um assunto diferente, um tema diferente, mas todos voltados para o crescimento da palavra de Deus e o conhecimento das Escrituras. Amém. E depois do pastor Júnior Fraga, que vai ser uma bênção, tenho certeza, a gente também vai trazer o mestre do Arthur de Teologia, correto? Meu professor de Teologia. Professor de Teologia, Luiz Prates, que a gente vai falar sobre 2 assuntos. Mas primeiro a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que talvez muitas pessoas não conheçam sobre, não entendem muito sobre, e para mim vai ser uma aula também muito, muito boa, que vai ser sobre os judeus. Ele é judeu, correto? Isso, ele é judeu e cristão. Nós vamos estar quebrando esse paradigma, né? Vamos falar um pouco sobre o judaísmo e a sua colaboração para o cristianismo e mostrar que o judeu ele não é nosso inimigo, até porque o cristianismo ele vem dos judeus, ele inicia-se através de um judeu que era Jesus Cristo. Pois é, então vai ser uma bênção, vai ser uma aula muito boa. Eu estou já ansioso para isso também, mas então a gente chegou aqui já no fim. E a gente queria agradecer primeiramente também aos nossos patrocinadores que estão nos colaborando para que a gente tenha esse projeto à frente, que a gente avance cada vez mais, para que a gente traga essas pessoas que edificam tanto a nossa vida, né? Então eu gostaria primeiramente de agradecer o nosso colaborador, a Glorificai. A Glorificai é uma livraria cristã que se encontra aqui nos Estados Unidos, se encontra aqui mais especificamente em Denver. Para quem mora aqui perto, pode ir na loja física, que vai estar depois da foto aí, que vocês vão ver também o endereço e o número, que aí vocês podem conversar, mandar mensagens, e eles têm envio para todos os Estados Unidos, ok? Então é um conteúdo muito bom. Como eu disse, eu comprei muito lá, eu compro muito lá, porque realmente tem ajudado muito o pastor Onofre. Deus abençoa a vida dele, Deus abençoa esse projeto também dele. E muito obrigado por estar nos ajudando a crescer também esse projeto nosso. Se vocês quiserem, vocês podem ver aí a Glorificai. Entrar também no site também, que você pode ver todo o conteúdo que eles têm disponível aí. E eu tenho certeza que vai abençoar a vida de todos os irmãos que comprarem lá. Nós
compramos lá muito. Com certeza. Então, é uma bênção. Muito obrigado a esse patrocinador que tem nos ajudado. Também tem o seu irmão. Nós temos também a Donai Express, que tem nos ajudado, tem colaborado com esse projeto. É uma empresa de transportes aqui nos Estados Unidos. Se você precisa transportar o seu carro, se você precisa levar o seu carro para outro estado, nós vamos deixar as informações aqui, o número de contato, o e-mail. Entre em contato que o meu irmão, que é o dono dessa empresa, ele vai te dar todas as informações e fazer o melhor possível para que seu carro ele chegue no destino em segurança. E todos aqueles que são anônimos, né, que não Sim. querem o nome divulgado, mas que de certa forma estão nos ajudando, estão colaborando para o crescimento desse projeto, vai o nosso muito obrigado, que Deus possa retribuir daquilo que vocês têm feito por nós. Exato, muito obrigado. Tem muitas outras pessoas também que estão nos apoiando, assim, mas não querem uma divulgação assim, porém, a gente sabe cada um deles, a gente conhece cada um deles, e a gente agradece grandemente porque vocês também estão fazendo esse sonho, esse projeto que nasceu no nosso coração por intermédio do Espírito Santo, que eu tenho certeza, que ele continue avançando, continue crescendo e abençoando outras almas. Então, muito obrigado a vocês, que Deus continue abençoando a vida de cada um. E muito obrigado também a vocês que estão acompanhando a gente aqui, que acompanharam esse podcast, que foi uma bênção, que a gente conseguiu edificar talvez algumas almas, algumas vidas. Edificou a mim, porque é muito bom saber, lembrar do que Cristo fez nas nossas vidas. Então, foi um podcast que hoje foi muito especial para mim também. Então, muito obrigado a vocês que assistiram a live, muito obrigado a vocês que comentaram, que mandaram para outras pessoas. Se você ainda não fez isso, manda também depois. O canal aí vai estar sempre disponível, esse vídeo vai estar aí para vocês assistirem quando vocês quiserem. O vídeo da live também do Pastor Juliano Fraga também vai estar aí também disponível. Se vocês quiserem assistir também, conhecerem mais sobre ele, vai ser uma bênção, ok? Muito obrigado pelo apoio que vocês estão nos entregando. Continue conosco, porque tenho certeza que vai ter cada vez mais conteúdo especial para vocês. E Deus abençoe a vida de cada um, irmão. Amém? Amém. Deus abençoe a vida de cada um. Deixe o seu like, compartilha, mostre para o seu amigo e vamos crescer juntos no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus. Amém. Tenham um ótimo final de semana e que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Aleluia.